Fala, viajantes! Bem-vindo mais uma Linha do Tempo. Meu nome é Renan. E, pessoal, hoje a gente vai fazer uma outra entrevista aí com outro dublador. O nome dele é Vitor. Eu já fui desafiado no canal dele, inclusive, aí. E aí, Vitor, beleza? E aí, meu amigo, tudo bem com você? É um grande prazer estar aqui no seu canal, falar para os seus inscritos, conversar sobre dublagem, que é um assunto muito legal, que eu gosto sempre de falar, sempre de informar as pessoas. Então, é um grande prazer estar aqui no seu canal. Vamos para a primeira pergunta aí, Vitor. Quantos anos você tem? Da onde que você é? Então, eu tenho 21 anos, embora eu pareça que tenha menos idade, e eu sou de Jundiaí, São Paulo, interior. Olha, é perto, hein, cara? Mas somos vizinhos. A segunda pergunta. De onde veio a ideia para você ser dublador? Então, assim, é dividido em dois processos. O primeiro processo foi desde pequeno, né, que eu brincava de uma maneira assim, tão inocentemente, eu fazia as vozes dos personagens, decorava as falas, eu brincava com os bonecos, né? E no meu inconsciente, eu já estava meio que tendendo para esse mundo, né? Foi mais com mais idade, né, conforme eu fui crescendo, que eu fui tendo ideia, a consciência dessa profissão. Então, assim, desde o princípio, que eu posso dizer, desde criança que eu já tô, né, vamos dizer assim, que eu me apaixonei pela dublagem e conforme eu fui crescendo, eu só fui tendo mais certeza desse amor e mais vontade de querer entender essa profissão incrível e querer fazer parte dela. É legal, cara, porque assim, desde pequeno a gente brincava, né, com os bonequinhos aí, e a gente dava voz nesse personagem, e a gente nunca reparou nisso, que isso era um trabalho, né? A gente Com brincava certeza. e virou um trabalho, E né? um grande trabalho ainda por cima, um grande trabalho. Com certeza, é muito conhecida hoje em dia. Ô, Vitor, terceira pergunta. Você se inspirou em algum dublador para querer seguir essa área da dublagem? Então, assim, eu acho que quando a gente vai aprendendo sobre a dublagem, a gente vai entendendo sobre tudo, aí a gente vai conhecendo os dubladores. E aí aquela voz que quando a gente ouvia criança era marcante para nós, a gente descobre o rosto dessa voz e quem realmente é o dono dessa voz. E é um processo muito bacana, né? Se eu for dizer uma inspiração para mim, eu acho que não tem como falar do Orlando Drummond, porque eu acho que Orlando Drummond, ele é um monstro da dublagem, assim, em todos os sentidos. Ele tem muita experiência em dublagem e você sempre ouve a voz dele, seja ele como a voz do Scooby-Doo. Cruz credo. Sou mais eu, estou. Mas o meu trabalho favorito do Orlando é o Puro Osso das Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Eu gosto demais da dublagem dele. Um tolo guarda chocolate nos bolsos, Billy. Outro dublador também das antigas que eu gosto bastante é do José Santa Cruz, que é a voz do Dino, né, da família Dinossauro. Está brincando? Eu daria minha alma. Eu gosto muito dele, ele também faz a voz do Megatron, então eu gosto muito dele também. E Guilherme Briggs, né, logicamente, eu acho que a maioria dos filmes, né, da minha infância tem a voz do Guilherme Briggs, né? É um cara assim que sabe modular muito bem a sua voz, sabe fazer vários personagens, né? Sabe colocar a sua marca, né, no seu trabalho. E agora, se eu for dizer, né, de dubladoras mulheres, né, eu gostaria de mencionar a Mabel César, que é a dubladora da Jessie, Apresentando o maior, né, que eu gosto muito dela porque ela sempre se preocupa em falar sobre a dublagem, informar as pessoas sobre a dublagem. Até um trabalho muito bonito que ela faz em conscientizar pessoas, informar as pessoas sobre essa profissão que é muitas vezes marginalizada por algumas pessoas. Muitas pessoas, né, têm preconceito com a dublagem brasileira, né, sem entender como que ela funciona.
e também falar sobre a Miriam Fisher. Eu gosto muito da Miriam Fisher, né? Foi uma das dubladoras, né? A voz dela, ela é muito gostosa de ouvir. Então, eu gosto muito desses dubladores assim, mas claro que eu admiro todos os dubladores, mas esses aqui são os dubladores que, vamos dizer, foram os primeiros que eu comecei a acompanhar o trabalho e a admirar o trabalho deles. Se inspirou em grandes dubladores mesmo. Scooby-Doo Com mesmo. certeza. Quem não conhece, cara? Scooby-Doo, Guilherme Briggs. Nossa, quem não conhece, né? E a quarta pergunta, Victor. Você se formou no Rio ou aqui em São Paulo, na área da dublagem? Ou ator mesmo, né? Então, na verdade foi o seguinte, eu comecei errado. Eu comecei a fazer a dublagem antes de fazer o teatro. Sendo que se eu tivesse feito o caminho inverso, as coisas teriam sido, vamos dizer assim, eu teria aproveitado muito mais as aulas de dublagem, porque eu ia ter noção, né, do trabalho de ator. Mas como eu já queria fazer dublagem, eu já queria entender sobre isso, então, eu fiz no Rio de Janeiro 1 ano e meio, eu fiz o módulo normal, aí depois eu fiz um módulo avançado, e depois eu fiz um outro módulo avançado, ou seja, eu fiz um módulo normal e 2 módulos avançados lá no Rio de Janeiro, e aí depois que eu fui para São Paulo, e aí eu acabei me formando, né, na área de atuação, e assim conseguindo meu DRT. Mas na dublagem foi no Rio de Janeiro. Eu comecei a fazer o curso, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, né, nessa faixa etária. Né? Comecei a dublar desde bem pequeno, né? Vamos dizer o seguinte. E foi isso, basicamente. E para a quinta pergunta, isso aí eu acho que é dúvida de bastante gente, que a turma confunde muito isso aí. Você poderia explicar para a gente qual que é a diferença de um imitador para um dublador? Nossa, essa é a pergunta que eu gosto sempre de responder, porque hoje em dia as pessoas, elas têm uma visão de que, você sabe imitar tal voz, você sabe fazer isso, você vai ser um bom dublador. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de você ser um bom imitador não quer dizer que você vai se tornar um bom dublador. Porque o trabalho da dublagem, ele está diretamente ligado com a profissão de ator. Então, você tem que saber atuar, você tem que saber passar a emoção do personagem pela sua voz, do que simplesmente imitar. Imitar ajuda na dublagem? Com certeza, você conseguir fazer vozes diferentes, você conseguir imitar as coisas, isso é bom para você, vamos dizer assim, que é um agregado para a sua profissão, mas não é o essencial. O essencial da dublagem é você ser um ator, você saber interpretar e você, mais importante, passar a sua interpretação na sua voz. Você conseguir dar uma interpretação para uma voz, entendeu? Então, hoje em dia, muitas pessoas elas têm esse vamos dizer assim, esse conceito de nossa, eu sei imitar, você é um ótimo dublador, nada a ver. Ou, eu sei fazer várias vozes, acho que eu me daria um bom dublador. Eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tem que desconstruir esse pensamento das pessoas, né? Assim como muita gente fala, você é dublador, então sua voz deve ser bonita. Né? Outra coisa também que não tem nada a ver, você pode ser dublador e você pode ter a voz, qualquer tipo de voz, independente se você tem voz de locutor ou outro tipo de voz. E a dublagem, o que vale é a sua interpretação, não o seu timbre de voz e não se você é imitador ou não. Porque, assim, a gente vê que a pessoa, sim, entra dentro do personagem, né? Começa, tipo, fazer as expressões do personagem, tudo isso, parece que é ele mesmo que tá ali, não é o personagem. Sim. E a sexta pergunta porque assim, gente, o Vitor, ele se formou na dublagem, porém, né, Vitor? Vamos ver aí se em breve aí, acabando essa pandemia, né? Se consegue dublar alguma coisa aí, né? E o que você pretende dublar acabando essa pandemia? Então, né? Essa pandemia, eu acho que ela ferrou todo mundo,
eu acabei, né, me formando recentemente, né, nessa área, e eu tava louco para ir atrás de trabalho, para entrar em contato com os estúdios e tudo. E aí aconteceu isso, né, e a gente teve que parar, tudo parou, né, o mercado parou. Né? Mas assim, eu gosto muito de dublar desenhos. Eu acho que desenhos você tem uma liberdade criativa muito maior, porque você não tem que seguir a interpretação, né, de um personagem. Você pode dar vamos dizer assim, uma autenticidade à sua dublagem, porque quando você está dublando uma pessoa, você tem que respeitar, né, o movimento dela. Se a interpretação do ator está contido, você tem que seguir isso, você tem que fazer uma dublagem contida, né? Então você tem que obedecer o seu ator, né? O ator que você está dublando. Agora, no desenho, você só tem a voz. Então, você pode trazer coisas novas, você pode brincar com timbres. Então, para mim, né, eu adoraria começar a dublar desenho. Eu acho que desenho é muito divertido, porque você pode dublar diversos personagens, personagem alto, baixinho, qualquer coisa, e não influi na sua voz, porque pode também dar um efeito cômico também para esse desenho, dependendo, né, da orientação que o diretor for te dar e tudo. Então, se for assim, eu quero começar a fazer desenho. E desenho é mais fácil para dublar, ou não? Por ele só abrir a boca, não ter... eu acho que você vai ter que fazer bastante expressão, mas eu acho que é mais fácil do que você acompanhar uma voz de uma pessoa, né, americana aí. Então, amigo, é aquele negócio. Dublagem não é fácil. Dublagem não é fácil, é um processo, né? É assim, tem que ter treino, tem que ter dedicação e, acima de tudo, tem que ter amor para aquilo que você faz. Então, assim, sim, desenho é um pouco mais fácil, mas não quer dizer que seja fácil, porque a dublagem como um todo, ela é difícil, entendeu? Então, desenho talvez tenha mais visão de facilidade, porque você consegue ter uma liberdade maior, você consegue, vamos dizer, se expressar mais, né? No caso, né, de um ator, de uma interpretação de uma pessoa, você tem que seguir aquele padrão que aquele ator está fazendo, né? Às vezes tem muitos casos, né, que a dublagem acaba ficando até melhor do que a interpretação da pessoa. Eu já ouvi muito isso. Às vezes o ator tá péssimo no filme, mas a dublagem dele tá boa, né? Que dá a entender que o ator que dublou ele tá querendo entregar um bom trabalho, apesar do trabalho, né, de atuação do ator. Então, é muito legal isso, que às vezes a dublagem ela até ressalta e melhora o trabalho original. E o que você me fala da dublagem aí no mundo, no Brasil aí? Então, indo mais direto para o mercado de trabalho, assim, né? O mercado de trabalho de dublagem, ele é um mercado muito fechado e muito competitivo. Porque muita gente quer entrar nesse ramo. Mas, assim, muitas pessoas entram nesse ramo, mas não assim com amor, com dedicação. Porque você tem que ser insistente, você tem que ir atrás, né? Você não pode, a primeira batida de porta, você deixar para lá. Você tem que ir vamos dizer assim, confiante, porque senão vai ter outra pessoa que vai ser mais insistente que você e vai pegar a sua vaga. Então, hoje em dia, né, nós dubladores, a gente disputa, né, com muitas pessoas. Agora a gente também tem os casos dos Star Talents, né, que também estão pegando, né, trabalhos de dubladores, né. Às vezes Star Talents que não tem nenhuma experiência no ramo da dublagem acabam dublando, né? E nós que estamos entrando no mercado agora, a gente tem que ter aquela insistência, né? Desde a minha época que eu fazia teatro, que eu fazia, né, dublagem, o meu professor ele falava que você tem que ser insistente, você tem que ir fundo, você não pode desistir, porque o mercado da dublagem, ele é isso que eu falei, ele é fechado e ele é competitivo. Então você tem que lidar com essas duas vertentes do ramo. E você, já que você já comentou do seu professor aí, eu tinha feito uma entrevista com o Iata faz pouco tempo aí também, e ele Sim. falou que a maioria das vezes aí o seu professor é pessoas famosas aí. Você poderia falar pra gente quem foi o seu professor?
Então, hoje em dia, o meu professor ele não é tão famoso, porque ele está mais trabalhando, né, na área, ele ainda continua dando aula de dublagem, mas agora ele está em um ramo mais esportivo, né? Ele é diretor de um programa, né, de esporte, e às vezes até ele apresenta esse programa de esporte, né? Mas assim, o nome dele é o Patrick de Oliveira, ele dublou Simba criança. Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. O Linguado da Pequena Sereia, o Cid do Toy Story, né? Então, ele era bem famoso, né, na década de 90, que ele fazia vários personagens crianças. E aí depois ele começou a querer ensinar as pessoas sobre dublagem, e aí ele se tornou professor de dublagem, né? Ele é também formado em cinema também, e hoje em dia ele ainda dá aula, né? Agora eu não sei como que tá a situação, né? Porque tá tudo paralisado, eu não sei se ele dá aula online, né? Eu não sei, mas é assim, né? Tem casos, né, que o professor de dublagem ele é famoso, como a Selma Lopes, né, a Mabel César, o próprio Cláudio Galvão também, né, que são famosos, mas também tem dubladores, professores de dublagem que tiveram trabalhos, mas que não são tão conhecidos, né, pelas pessoas no modo geral, né? E no caso do meu professor, ele é mais conhecido na década de 90, ele fez mais personagens nesse período. E um personagem, assim, que eu posso dizer que ele fez recentemente, ele foi o Crash, da Era do Gelo, né? Era do Gelo 4 e 5, que ele substituiu, acho que o Peterson Adriano. Eu não sei por que o Peterson Adriano não quis mais fazer, mas ele pegou para dublar o Crash na Era do Gelo 4 e na Era do Gelo 5. Querendo ou não, ele foi um grande dublador, ainda até hoje ele é, né? Com E bem certeza. E é uma conhecido pessoa pela turma. incrível. Não, imagina, É uma o pessoa seu incrível. professor ser o Simba, né? Com certeza. É um cara super humilde, um cara que se preocupava com o outro. A gente via que ele tinha um carinho muito grande para quem estava começando. Ele ajudava, ele era paciente. Então, isso é muito legal. Quando a gente vê um profissional da área com essa, vamos dizer, essa humildade de passar conhecimento, de trocar ideia, para mim é uma coisa assim sensacional. Eu acho que o profissional de dublagem ele tem que ser assim, ele tem que ser humilde com quem está começando, ele tem que mostrar seu conhecimento, porque para mostrar, né, que ele é o profissional que ele é, por causa disso, porque ele é um ser humano também especial, entendeu? Então, eu acho muito bacana quando o dublador ele é humilde, ele fala sobre o mercado, ele conversa com as pessoas, ele dialoga com o público, com os fãs. Eu acho isso muito admirável. Outra pergunta, Vitor. Além de ator, dublador, tem alguma outra área que você goste, que você quer seguir carreira com ela? Cinema, sem dúvida, sim, cinema. Eu amo cinema, sim, né? Eu sou suspeito para falar de cinema, porque, assim como a dublagem, eu amo cinema desde que eu era criança, que eu ficava brincando, eu ficava fazendo até filminho, pegava personagem, exemplo, eu pegava um meme para interagir com o Bob Esponja, e virava uma salada de fruta, né? Eu gostava de fazer isso. E conforme foi passando o tempo, né, a gente vai estudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo, a gente vai entendendo sobre como é o processo, as inspirações dos ícones, né, do cinema, né, um Chaplin da vida, um Spielberg. E aí isso vai cada vez mais te crescendo. E para mim o cinema, ele é uma das melhores coisas já inventada, porque o cinema permite você se conectar com outro universo, você entrar no outro universo, você aprender, você se divertir, você rir, você chorar. Você pode fazer, você pode sentir qualquer coisa no cinema. É por isso que eu acho o cinema uma coisa mágica. Porque quando a gente está vendo um filme, a gente está no cinema, é uma sensação assim tão, para mim é tão transformadora, porque para mim a experiência de estar no cinema é uma experiência única, independente se você está vendo o filme 5 milhões de vezes. Eu acho que toda experiência conta, porque é você entrando naquele universo, é você vendo aquele personagem, e para mim eu acho o cinema mágico em todos os aspectos e sentidos.
Dá para ver que você gosta bastante do cinema, né? Já indo para uma outra pergunta, então, aí. Eu sou suspeito para falar. Você tem um canal também no YouTube, né? Que eu já fui até desafiado aí no seu canal. Sim. Você fala bastante sobre cinema. E nisso aí, você tem um subgênero assim que você gosta bastante? Então, assim, né, eu não encaixo isso como um gênero, né? Há discussões se isso é um gênero, um subgênero, né? Um estilo, mas um que eu gosto muito é animação. Eu gosto demais de animação. Muito, muito. A animação, para mim, é apaixonante. Você vê como tudo aquilo foi construído, o trabalho envolto daquilo, né? Então, animação é um estilo que eu sou apaixonada. Falando em um gênero, é ficção. Eu gosto muito de ficção científica. Porque ficção científica você pode brincar com a realidade. Você pode fazer uma coisa que seria impossível se tornar possível. Então, eu gosto muito da ficção científica por causa disso. Você consegue fazer uma coisa que seria impossível se tornar possível. E um subgênero, né? Vou falar uns dois subgêneros que eu gosto bastante, que é subgênero de tubarão. Eu adoro tubarão, eu sou fascinado por esses animais, né? Nunca vou chegar perto, mas eu gosto muito de ver filmes sobre. E de super-heróis. Eu gosto muito de super-heróis, de quadrinhos, é uma coisa também que eu sou apaixonado. Quadrinhos, e aí vem também, né, eu gostar muito de filme de super-heróis. Ah, legal. Ô, Vitor, então, para a gente finalizar aqui, caso as pessoas queiram entrar em contato com você para saber um pouquinho mais sobre a dublagem, para querer conversar um pouquinho com você, como que eles fazem? Então, eu sou uma pessoa assim, o que se pode dizer, eu não uso muito rede social, sabe? Eu sou uma pessoa assim meio, vamos dizer assim, eu não sou um influencer assim que toda hora tá postando vídeo, falando, né? Mas eu tenho um Instagram, né, que eu tô começando a postar coisas, né, do meu canal lá, que é o Vetor Oficial. E lá eu tô começando, né, a colocar coisas sobre o canal, tentar, né, vou agora, né, com o meu canal, né, tentar ser mais comunicativo, perguntar para as pessoas e tudo, né? Então, quem quiser lá é Vetor Oficial. Ah, Meu beleza. Instagram, né? Instagram. Tá certo. Obrigado por ter participado dessa entrevista, viu, Vitor? Foi muito legal se você ter aceitado a entrevista. Nossa, o prazer assim é todo meu, porque eu gosto de falar sobre dublagem, eu gosto de falar para as pessoas sobre, né, esse universo, né, que é muito rico, porque hoje em dia, né, as pessoas tem pessoas que não valorizam o trabalho desse profissional de dublagem, infelizmente, né? E aí entra naquela discussão e tudo que dublagem, tem gente que fala que a dublagem brasileira é ruim, etc, né? Sendo que essa pessoa ela nem valoriza o trabalho desses profissionais, porque isso é um trabalho, tem muito profissional envolvido, né? Não é um trabalho fácil. Então, assim, mesmo que você, né, não curte dublagem, você tem que respeitar, porque é um trabalho valorizado, é um trabalho extremamente importante, porque muitas pessoas se alfabetizam através de desenhos, através de filmes, muita gente aprende a falar, né? Às vezes a pessoa fala a frase de um filme, criança, então assim, a dublagem ela é muito importante, né, para nos formarmos, né, formar nossa voz, nos alfabetizar, nos divertir. Então a gente tem que valorizar, a gente tem que acima de tudo respeitar a história da dublagem, o que ela é e os profissionais que são dentro dela. Eu acho que isso para mim é o mais importante que tem que acontecer. Então, se você ama a dublagem ou se você também não ama, mas mesmo assim valorize os nossos profissionais. Então é isso, pessoal. Até a próxima viagem. Falou! Alô, Vitor!